O Canadá precisa de brasileiros. E não somente precisa de brasileiros, ele precisa de você. Você, você mesmo que está me assistindo, ele precisa de você. E é por isso que na hora que você chegar aqui no Canadá, vai vir alguém de trás da moita e vai falar: eu quero você. Eu quero você para ser o meu empregado. Eu quero você para receber um LMIA. Eu quero você para ser o próximo residente permanente aqui do Canadá. E aí você vai falar: que beleza. Olha só que beleza, o Canadá me quer mesmo, né? E aí você vai acordar e você vai perceber que isso é um sonho, porque isso não existe. Mas de qualquer maneira, hoje a gente vai conversar sobre o quê? Sobre esse sonho que a gente tem de vir aqui pro Canadá e conseguir um emprego, porque a gente ouve a mídia dizendo que o Canadá tem 1 milhão de oportunidades e que por isso a gente vai conseguir um emprego super rápido e que muitas vezes isso não acontece, mesmo para pessoas que são bastante qualificadas. Eu vou citar então hoje alguns dos fatores que eu vejo que levam as pessoas a demorar um pouco mais para se inserirem aqui no mercado de trabalho canadense e às vezes até mesmo a começar a atuar nas áreas delas, se por acaso as pessoas forem de áreas regulamentadas. A primeira coisa é o poder do networking. Networking, se a gente acha que networking é uma coisa, contatos, né, são uma coisa forte no Brasil, é porque a gente não tem ideia de como contatos aqui no Canadá são, tipo, essenciais para você conseguir uma oferta de emprego, tá? Claro que tem gente que consegue ofertas de emprego sem um networking, mas a gente vê que a pessoa que indicou, você ter um conhecido dentro daquela empresa, você ter feito amigos, você tá na boca do povo, isso ajuda realmente você a se inserir no mercado de trabalho aqui. Você ter aquela pessoa que foi lá e deu o currículo para o empregador faz com que o seu currículo realmente seja olhado de uma outra forma. E é por isso que eu acho super legal a iniciativa do Networking para Brasileiros, né, da Estela e da Aline, que já apareceram aqui no canal, vou deixar aqui no card o vídeo que a gente fez juntas. Elas propõem vários tipos de ajuda para recém-chegados que estão querendo se inserir no mercado de trabalho, tá? Então, por favor, se vocês ainda não estão seguindo, não fazem parte do grupo Networking para Brasileiros, façam parte, tá aqui no link, o link na descrição, para que vocês tenham realmente mais sucesso na hora de criar os contatos de vocês e conseguirem uma oferta de trabalho aqui no Canadá, tá? O mais rápido possível, porque é isso que a gente está esperando, chegar e conseguir um emprego aí no primeiro mês, um emprego que esteja na nossa área, um trabalho que a gente tenha prazer em fazer, né? E de preferência que pague bem. A segunda coisa que eu julgo importantíssima e que sim vai atravancar o seu processo seletivo, as suas entrevistas, especialmente para trabalhos qualificados, é o nível de idioma. Se você tem um idioma ruim, que na verdade assim, a gente sai do Brasil achando que a gente tem inglês avançado, né? Aí a gente chega aqui no Canadá e descobre que o nosso inglês é pré-intermediário, que a gente não consegue entender os sotaques, a gente não consegue entender as expressões, a gente tem realmente uma certa dificuldade. Eu mesma, nossa senhora, era uma coisa horrorosa. Eu estudei inglês durante quase 10 anos e tinha mais 10 anos de prática, ouvindo seriados, ouvindo músicas e tudo mais. Cheguei aqui, né, falando telefone, que coisa horrorosa. Imagina entrevista por telefone, nunca ia passar. Isso é um choque na nossa autoestima, quando a gente sai do Brasil achando que a gente fala inglês e chega aqui e descobre que não fala. Mas eu acho que é uma coisa importante de ser mencionada porque, realmente, vocês vão ver que muitas vezes vocês não vão pra frente nas entrevistas por causa do idioma. E alguns empregadores vão falar isso pra vocês. Uma outra coisa que empaca, né, a sua contratação aqui no Canadá é o modelo de currículo. Existe um modelo de currículo canadense, com informações diferentes das informações que a gente coloca nos currículos no Brasil. Até onde eu entendo, existe toda uma técnica para você fazer um currículo canadense, né? Você saber se portar numa entrevista, você saber fazer o seu perfil no LinkedIn, você saber expor as suas experiências, você fazer uma boa cover letter. Tudo isso é importante na hora de você conseguir o seu emprego aqui no Canadá e é por isso que eu sempre indico a Carol Andrade. Ela já fez vários vídeos comigo aqui no canal, ela é consultora de RH e ela também trabalha por fora, ajudando vocês a fazer currículo, o LinkedIn, a ajudar com entrevistas, né? Então ela ensina vocês a se portarem em entrevistas, ela ajuda com a cover letter, então ela consegue fazer todo esse apanhado para que você chegue aqui no Canadá já com o currículo nos moldes canadenses e já tendo mais chances de conseguir um emprego uma vez que você esteja aqui no Canadá. Caso vocês tenham interesse em entrar em contato com ela, é só entrar em contato através do partnership@carolinaandrade.ca, que ela pode ajudar vocês com toda a organização, então, do seu currículo, cover letter, LinkedIn e por aí vai. O próximo tópico, ele é difícil de acreditar, ainda mais considerando que
a imigração canadense, ela te pontua mais quando você tem mais anos de experiência de trabalho, te pontua mais quando você tem mais estudo, que é você não conseguir emprego porque você é super qualificado. Sim, às vezes você tem que esconder as suas experiências de trabalho, né, se você tem muitas experiências de trabalho, porque o empregador ele pode não gostar de você ser super qualificado. Então, isso realmente acontece. Eu não sei se eles têm medo de que você não vá ficar na posição por muito tempo, então eles já gastaram um certo tempo fazendo uma entrevista e você não vai ficar por muito tempo, porque você tem uma capacidade muito maior do que o que a vaga pede, ou então, por exemplo, porque o seu empregador tá com medo que você tome o lugar dele, não sei exatamente os motivos, mas a gente ouve muito isso, de você ser super qualificado e você não conseguir emprego porque você tem muito mais qualificação do que a vaga pede, tá? Então, mais uma vez, eu reforço essa questão de saber fazer o currículo com o que a vaga está pedindo, né? Eu peço desculpas por essa luz que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Faz parte. O próximo tópico tem a ver com você estar no college, só podendo trabalhar part-time ou podendo trabalhar full-time durante um curto período de tempo, porque realmente você só pode trabalhar full-time nos seus regularly scheduled breaks, né, summer break, por aí vai. E normalmente emprego qualificado, NOC, 0, A, B, eles vão querer que você trabalhe full-time. E você, como estudante de college, você só pode trabalhar part-time. E aí eles podem olhar pra você e falar: puxa, eu gostei tanto do seu currículo, mas eu preciso de alguém que trabalhe full-time, então, sorry. E aí você não consegue um emprego, porque eles não vão querer fazer todo o processo para que você possa, então, ter um work permit para trabalhar full-time. Realmente, dependendo da área, assim, é muito difícil você conseguir trabalho part-time qualificado em TI, então... Então, assim, eu conheço gente que conseguiu emprego part-time, mas foram pouquíssimas pessoas que conseguiram dentro da área de TI, por exemplo, que é uma área que está em demanda, né? Porque justamente a área está tão em demanda que eles querem alguém full-time, eles não querem alguém part-time, eles precisam daquele funcionário ali totalmente focado naquilo. E quando você tá fazendo college, você não tá totalmente focado no trabalho. Mas não desanima não, quando chegar o PGWP você trabalha, tá? Não fica triste não. Um dos motivos que leva as pessoas a demorarem um pouco mais para conseguir emprego é uma coisa que tem um quê de ilegalidade ali no meio. Por quê? Às vezes você chega na entrevista de emprego e o seu empregador, ou o cara do RH, a pessoa que tá te entrevistando vira pra você e fala assim: qual é o seu status aqui no Canadá? As pessoas não podem te perguntar isso. Não é da conta delas qual é o seu status aqui no Canadá. O que importa é você estar apto a trabalhar legalmente no Canadá. Então, se você ouviu essa pergunta, você só responde: eu posso trabalhar legalmente no Canadá. É isso que a pessoa precisa saber. Ela não precisa saber se você é residente permanente, se você é cidadão canadense, se você é um residente temporário com work permit. Tá? Claro que ela vai precisar eventualmente, mas não no processo de seleção, porque eles não podem, e inclusive eu vejo vagas onde diz: a gente quer PR ou cidadão canadense. Não se pode fazer isso, isso é ilegal. A Carol inclusive já falou em alguns vídeos que isso não pode ser feito. Se você chama a atenção, inclusive, da pessoa, ela sabe que ela não pode fazer isso. Ela sabe que ela não pode te perguntar qual é o seu status e te desqualificar por causa do seu status, né? Mas a gente vê isso acontecendo. E apesar de eu entender que isso não é legal de ser feito, eu também entendo o lado do empregador, que ele não quer uma pessoa que trabalhe de forma temporária. Por quê? Digamos que você tem um permit de 1 ano, tá? Que já é um permit curto, que eu acho que reduz ainda mais as suas chances de conseguir um emprego, né, comparado com um work permit de 3 anos, né? Que você já vai ter um tempo maior. Por quê? Digamos então que você hoje enviou o seu currículo para essa empresa. O processo seletivo aqui no Canadá, ele pode demorar, tá? Vou dizer aí 3 meses para você ser contratado. Não é uma coisa que é o fim do mundo demorar 3 meses para ser contratado, tá? Então você demorou 3 meses para ser contratado, você tem um work permit de 1 ano. A partir daí que você foi contratado, até você se adequar ali à empresa, você ter sido treinado, você tá executando todas as suas funções do jeitinho que o seu empregador quer, já passaram aí mais 3 meses. Ou seja, de 1 ano que você tem aqui no Canadá, 6 meses você ainda não está trabalhando do jeito que o seu empregador quer. Só sobraram 6 meses. Depois de 6 meses você não pode mais trabalhar, porque você não tem mais um work permit. E aí você tem que fazer o quê? Ir embora. E esse empregador tem que passar pelo processo todo de novo de recrutamento, entrevistas, por aí vai, treinamento, para poder achar uma outra pessoa. Então, para o empregador não vale a pena ter que ficar passando por esse processo o tempo todo. É melhor que ele já pegue alguém que vai ficar permanentemente ali, né? Não vai precisar se preocupar com o status da pessoa, se a pessoa vai precisar fazer uma extensão da permissão dela, se ela vai conseguir fazer essa extensão da permissão dela. Então,
Tem isso também. Não estou dando razão aos empregadores, eu estou dizendo que eu entendo o lado deles. Um ponto que eu acho o fim da picada é o seu sotaque, né? O seu sotaque pode sim fazer você ter um tempo maior para conseguir um emprego. E o que é uma coisa tão absurda, porque você vê aqui, Toronto, qual é a porcentagem do povo aqui que tem sotaque? É uma porcentagem gigantesca que tem sotaque. Essas pessoas estão empregadas, mas mesmo assim, existem algumas posições que você vai ver que eles vão olhar assim pra você e vão falar que não vão te contratar por causa do seu sotaque. Então, assim, coisas desde você não conseguir uma empresa numa firma de advogados, por exemplo, quanto você não conseguir ser contratado para cuidar de crianças. Aí a desculpa é qual? Você não pode vir cuidar das crianças com esse sotaque porque senão as crianças vão pegar o teu sotaque. Pois é. O 8º ponto desse vídeo é a experiência de trabalho canadense. Sabe aquela coisa que a gente brinca que para você conseguir um estágio você precisa ter experiência, mas para você ter experiência você precisa do estágio? É tipo isso, sabe? Então, para você poder ter experiência de trabalho canadense, você precisa conseguir o trabalho, mas eles só vão te dar o trabalho se você tiver experiência de trabalho canadense. Como é que faz? Vai tirar a experiência da onde, né? A grande questão é essa. Às vezes você vê que a experiência de trabalho canadense, você ter a experiência de trabalho canadense te abre muitas portas. Eu costumo dizer que depois do primeiro emprego, os outros empregos vêm com uma certa facilidade. O primeiro é que é o grande entrave, né, para você conseguir, então, se colocar no mercado de trabalho aqui. Você conseguir esse empregador que vai depositar essa confiança em você e que vai servir de referência para você é um pouco mais difícil comparado com os outros empregos que você for tendo aqui no Canadá, né? E por último e não menos importante, nós temos a questão do orgulho e também a nossa necessidade, às vezes, de manutenção do nosso status, tá? Especialmente para pessoas que têm carreiras no Brasil, então trabalham com determinada coisa há 20 anos, é super valorizado, recebe super bem, às vezes é funcionário público, demorou pra caramba pra chegar onde está hoje. Então existe assim um certo desconforto, né, em você ter que dar um passo para trás para depois ir caminhando para frente de novo. Quem não tem experiência de trabalho, quem acabou de começar a carreira, às vezes tá se lixando para isso. Vem aqui pro Canadá, trabalha de qualquer coisa. Mas tem muita gente que diz que vai trabalhar de qualquer coisa, né? Não, eu só quero sair do Brasil, só quero qualidade de vida. Quando chega aqui e fala assim, eu não vou lavar prato, eu não vou virar vendedor de loja, eu não vou fazer faxina. E honestamente, não tem nenhum problema você dizer isso. Não tem nenhum problema. Você não é obrigado a dar passos para trás para andar para frente, né? A vida é sua, você faz o que você quiser. Se você se sente desconfortável exercendo alguns trabalhos, também não tem problema. Mas esse é um ponto que pode sim fazer com que você leve certo tempo para conseguir um emprego aqui, especialmente se você é de uma área regulamentada, né? Porque aí torna toda essa questão muito mais complicada, porque se for uma área regulamentada, para você se manter nessa profissão, você vai ter que passar por um processo de validação de diploma que pode demorar anos, né? Então, tenham isso em mente quando vocês forem fazer a aplicação de vocês para vir aqui para o Canadá. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que estão em busca de um emprego aqui no Canadá. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!